Existem 7 tipos de pessoas que você não deve ajudar. Nós somos ensinados que ajudar os outros é sempre bom, né? Mas e se eu dissesse que ajudar as pessoas erradas pode, na verdade, ir contra a vontade de Deus? Existem pessoas em nossa vida que não estão procurando ajuda. Elas estão procurando alguém para carregar seus fardos enquanto continuam em seus caminhos. O próprio Jesus estabeleceu limites. Ele se afastou de certas pessoas. Se Jesus estabeleceu limites, por que lutamos para fazer o mesmo? Hoje eu vou revelar para você os tipos de pessoas que você não deve ajudar, de acordo com a Bíblia. Número 1, não ajude o preguiçoso. A Bíblia é clara, a preguiça não é uma fraqueza, é uma escolha, um hábito, em última análise, uma forma de autossabotagem. Provérbios 10:4 declara que mãos preguiçosas produzem pobreza, mas mãos diligentes trazem riqueza. Se um homem se recusa a trabalhar, se ele se recusa a se esforçar, se ele evita consistentemente a responsabilidade, então a pobreza que ele experimenta não é um ataque do inimigo, é o resultado de sua própria negligência. Deus ele projetou a vida de tal forma que colhemos o que plantamos. E se uma pessoa não semeia nada, ela não deve esperar colher nada. Mas quando intervimos e resgatamos continuamente os preguiçosos, interrompemos o sistema divino que deveria trazer a correção. Quando você ajuda uma pessoa preguiçosa financeiramente, você não a abençoa, você a amaldiçoa. Você a tira da lição que poderia provocá-la a mudar. Deixa eu fazer uma explicação necessária aqui. Há uma diferença entre aqueles que não podem trabalhar e aqueles que não querem trabalhar. Eu estou falando aqui daqueles que não querem trabalhar, não querem se esforçar. Provérbios 6, 9 e 11 nos adverte. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando você vai se levantar do seu sono? Um pouco de sono, um pouco de preguiça, um pouco de dobrar as mãos para descansar e a pobreza virá sobre você como um ladrão e a escassez como um homem armado. Se alguém se recusa a assumir a responsabilidade pela própria vida, está caminhando em oposição direta à palavra de Deus. E tem gente aqui me ouvindo que anda esgotado, exausto, porque continua tentando ajudar pessoas que se recusam a ajudar a si mesmas. Não é errado estabelecer limites, viu? Jesus não correu atrás do jovem rico quando ele se afastou. Deus mesmo permite que as pessoas sintam peso de suas escolhas, porque às vezes a dor é a única coisa que provocará uma pessoa a mudar. Se você tem sido um facilitador dos preguiçosos, é hora de parar. Se você tem sido preguiçoso, é hora de se arrepender e mudar. O segundo tipo de pessoa que você precisa parar de ajudar, os ingratos. Meu irmão, minha irmã, existe um tipo de pessoa que recebe seu sacrifício, seu amor, seu esforço, seu tempo, mas age como se você não tivesse feito mais do que a sua obrigação. Ingratidão não é só um mau hábito, é um sinal de coração corrompido. A Bíblia ela nos alerta sobre isso claramente ali em Lucas 17, 17 e 18. Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. E Jesus percebeu isso. Perguntou, não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer hoje também. Onde estão as pessoas que receberam, mas nunca voltaram para agradecer? Onde estão aqueles que foram ajudados, mas nunca disseram obrigado? Onde estão aqueles que foram levantados, mas nunca reconheceram a mão que os ergueu? Entenda, gratidão é um sinal de um coração humilde e alinhado com Deus. Mas ingratidão mostra egoísmo, arrogância. Ajudar uma pessoa ingrata é como tentar encher um balde furado. Não importa o quanto você derrame, nunca será suficiente. Quanto mais você ajuda, menos essa pessoa valoriza. Quanto mais você dá, mais ela exige. Provérbios 17:13 nos avisa: o mal nunca sairá da casa de quem paga o bem com o mal. Isso quer dizer que existem pessoas que não só deixam de agradecer, mas também maltratam justamente quem as ajudou. Já passou por isso? Já fez tudo por alguém e depois essa pessoa te virou as costas, te traiu ou saiu da sua vida como se você nunca tivesse feito nada por ela? Pois é.
Você pode até tentar agradar pessoas ingratas, mas Deus não te chamou para ser capacho de ninguém. Deus não te mandou continuar derramando o que é precioso sobre quem se recusa a valorizar. Então, pare de dar o seu melhor para quem não valoriza. Pare de se sacrificar por quem não reconhece. Pare de se deixar esgotar por gente que não te diz nem um obrigado sequer. Se a gratidão abre portas, a ingratidão fecha. Tem gente que não está travada por causa do inimigo. Está travada por causa da sua própria ingratidão. Tem gente que não vive o transbordar porque nunca parou para reconhecer o que Deus já fez. Quer viver o favor de Deus? Então desenvolva um coração grato. Quer andar com sabedoria? Pare de ajudar gente ingrata. O terceiro tipo de pessoas que você precisa parar de ajudar são os orgulhosos e arrogantes. A Bíblia não só alerta contra o orgulho, ela condena o orgulho. O orgulho é perigoso, destrutivo, enganoso. Provérbios 16:18 é direto. Orgulho vem antes da queda e o espírito arrogante antes da destruição. Tem gente tão cheia de si que não sobra espaço para Deus. Gente tão presa ao próprio jeito, à própria inteligência, aos próprios resultados, que não aceita correção, não aceita conselho, não aceita direção. E sabe o que acontece com esse tipo de pessoa? Ela cai. Cai sempre. Tiago 4,6 declara: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ouviu isso? Deus resiste ao soberbo, ou seja, quando você age com arrogância, não está só enfrentando pessoas ou problemas, está em oposição direta com o próprio Deus. E eu te garanto, essa batalha você não vai vencer. Aí talvez você esteja pensando aí, né? Mas, Fábio, a gente não tem que ajudar as pessoas? Claro que sim. Ajudamos os feridos, levantamos os caídos, fortalecemos os fracos. Mas não perdemos tempo tentando ajudar quem não acha que precisa de ajuda. Sabe por quê? Porque o orgulho é uma porta fechada. Tente corrigir um orgulhoso, ele rejeita. Tente guiar, ele ignora. Tente alertar, ele despreza. A Bíblia diz em Provérbios 26:12 assim: Você já viu alguém que se acha sábio demais? Pois há mais esperança para o tolo do que para ele. Tem gente sofrendo não por causa de ataques do inimigo, nem por problemas externos. Tem gente sofrendo porque se recusa a ouvir, a aceitar a correção, a se humilhar. Deixa eu te avisar, se você continuar tentando ajudar um orgulhoso, vai terminar frustrado e esgotado, porque você não consegue salvar alguém que não acha que precisa ser salvo. Agora, deixa eu fazer uma distinção importante. Confiança não é arrogância. Confiança vem de quem confia em Deus. Arrogância vem de quem só confia em si mesmo. A confiança diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A arrogância diz: fui eu que fiz, eu construí, eu conquistei. E quando você começa a tomar o crédito por algo que pertence a Deus, você está cavando a sua própria queda. O orgulho faz a pessoa ignorar os alertas. O orgulho faz rejeitar conselhos sábios. O orgulho te põe em batalhas que você nunca foi chamado para lutar. E tem gente aqui agora me ouvindo frustrada, cansada, exausta, porque está tentando ajudar pessoas que simplesmente não querem ajuda. Você derrama sabedoria e elas desprezam. Você tenta guiar e elas resistem. Você alerta e elas ignoram. Então, deixa eu te dizer algo muito sério. Você não consegue forçar sabedoria em quem age como tolo. O próprio Jesus disse ali em Mateus 7,6: Não jogue o que é sagrado aos cães, nem lance suas pérolas aos porcos, porque eles pisarão e depois se voltarão contra você. Tem gente tão arrogante que vai pegar a sabedoria que você entrega e pisar nela. Você não pode ajudar alguém que se recusa a reconhecer que precisa de ajuda. Você não pode corrigir alguém que acredita estar sempre certo. E se você continuar tentando forçar sabedoria onde ela é rejeitada, tudo que você vai conseguir é perder o seu tempo, se desgastar e atrair estresse desnecessário para a sua vida. Eu não estou dizendo aqui que você deve ser grosseiro ou cruel. Não, eu estou dizendo que você precisa usar discernimento. Se você percebe orgulho na pessoa,
confronte com amor. Mas se ela se recusar a ouvir, dê um passo atrás e deixe Deus tratar com ela. Tem lições que só se aprendem com dor. Tem gente que só muda depois de perder tudo. Nabucodonosor só mudou depois de ser derrubado. Às vezes, o gesto mais amoroso que você pode ter é deixar a pessoa colher as consequências do próprio orgulho. O quarto tipo de pessoa que você precisa parar de ajudar: os perversos e pecadores. Eu sei que hoje em dia o mundo vive dizendo que Deus ama todo mundo. Isso é verdade, mas não confunda o amor de Deus com a aprovação de Deus. Deus não abençoa a maldade. Deus não apoia o pecado. Deus não recompensa a rebeldia. E como servos dele, somos chamados a andar com sabedoria. O Salmo 1 diz com todas as letras: feliz é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ouviu isso? Se você quer ser abençoado, precisa se afastar de pessoas más. Agora, deixa eu ser claro. Todos nós somos pecadores, precisamos da graça de Deus. Todos nós falhamos, mas tem uma diferença entre alguém que peca e se arrepende e alguém que vive no pecado, defende o pecado e ainda incentiva outros a pecar. A Bíblia é direta ali em Provérbios 6, 16 e 19. Diz que existem 6 coisas que o Senhor odeia e 7 que ele detesta. E sabe o que está nessa lista? Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que planeja maldades, pés que correm para o mal. Tem gente neste mundo que simplesmente não quer saber de Deus. Zombam da palavra, rejeitam a verdade, promovem o que é errado. E se você está tentando ajudar uma pessoa que está decidida a viver na maldade, você está perdendo seu tempo. Se a pessoa está comprometida com o pecado, a sua ajuda não vai mudar nada. Sua bondade não vai quebrantar o coração dela. Seu sacrifício não vai fazê-la se arrepender. E aqui está o perigo real. Quando você ajuda o perverso, você se torna cúmplice. Romanos 1,32 diz: mesmo sabendo que Deus reprova, eles continuam pecando e ainda aplaudem quem faz o mesmo. Entendeu? Tem gente que não apenas vive na escuridão, eles arrastam outros para lá também. E se você apoia, acoberta ou fortalece esse tipo de pessoa, está se associando a algo que Deus já condenou. Jezabel foi perversa e seu fim foi trágico. Caio matou seu irmão e foi amaldiçoado. Judas traiu Jesus e se destruiu. Sabe o que todos eles têm em comum? Foram avisados, mas se recusaram a se arrepender. Então escuta. Tem gente aqui me ouvindo que tem gente assim por perto, né? Um parente, um colega, pois é. E se pergunta: como amar sem me contaminar? Como ajudar sem me perder? E aqui vai a resposta. Estabeleça limites. Fale a verdade e nunca comprometa seus valores. Ame, sim, mas sem se sujeitar ao pecado. Você pode amar essas pessoas sim, mas ame o suficiente para dizer a verdade. Não apoie a rebeldia delas. Você pode orar por elas sem participar do pecado delas. Você pode interceder sem se afundar junto com elas na bagunça. O quinto tipo de pessoas que você precisa parar de ajudar: os tolos. Tolice não é falta de inteligência, é rejeição da sabedoria. Tem gente que não está sofrendo por falta de oportunidade, não está passando dificuldade porque ninguém tentou ajudar. Estão nessa situação porque recusam ouvir. A Bíblia está cheia de alertas sobre os tolos. Provérbios 13:20 diz com firmeza: quem anda com sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se você anda com tolos, vai acabar se ferindo. Não porque você é tolo, mas porque está conectado com eles. Tem gente aqui me ouvindo que continua tentando ajudar pessoas que Deus já avisou para se afastar. O que é um tolo, hein? É alguém que ouve a sabedoria, mas rejeita. É alguém que comete os mesmos erros de novo, e de novo, e de novo. Provérbios 26:11 é direto e impactante. Assim como o cachorro volta ao próprio vômito, o tolo repete sua tolice. É forte, eu sei, mas é real. O cachorro vomita algo que o fez mal e depois volta lá para comer de novo. E é exatamente isso que o tolo faz. Sai de uma decisão ruim e volta para ela. Sai de um ambiente tóxico e entra de novo.
recebe conselho e ignora. Deixa eu te dizer algo com amor, mas com firmeza. Você não consegue salvar um tolo. Tem gente me ouvindo que está frustrada, esgotada, sem forças, porque está derramando amor, tempo, energia, conselhos em gente que não quer mudar. Não importa quantas vezes você aconselha, alerta, corrige, eles voltam para os mesmos erros. O tolo vai te esgotar, vai te sugar, vai te arrastar para o meio da confusão dele. E ainda por cima, vai te fazer parecer o errado. Você corre atrás, tenta ajudar e ele te rejeita, como se o problema fosse você. Já tentou conversar com um tolo? É como falar com uma parede. Provérbios 23:9 nos avisa: não fale ao tolo, porque ele desprezará as suas palavras sensatas. E escute isso. O tolo não é alguém que não sabe o que é certo. É alguém que se recusa a ser corrigido. E essa é a verdade dura. Se você continuar ajudando um tolo, você se torna parte do ciclo. Você vira aquele que ele procura quando tudo desaba, mas nunca muda. O tolo quer ajuda, mas não quer correção. Quer alívio, mas não quer transformação. E se você continuar tentando salvá-lo, ele vai sugar suas forças, desperdiçar o que você oferece e ainda te culpar quando tudo der errado. O sexto tipo de pessoa que você precisa parar de ajudar: os desonestos e manipuladores. Tem pessoas que você nunca deve ajudar, porque a intenção delas nunca foi pura. Elas não se aproximam porque precisam de ajuda. Se aproximam porque enxergam você como oportunidade. Elas sabem que você tem um coração bom. Sabem que você dá sem questionar. Sabem que você vai cair toda vez que elas fizerem um teatrinho de vítima. A Bíblia é claríssima sobre pessoas desonestas e manipuladoras. 2 Coríntios 11:14 nos avisa: Satanás se disfarça de anjo de luz, ou seja, nem toda falsidade é óbvia. Os mentirosos mais perigosos são os que parecem sinceros. Os manipuladores mais perigosos são os que agem como vítimas. Eles jogam com as suas emoções para conseguir o que querem. Te fazem se sentir culpado, deturpam a sua bondade, usam elogios falsos, se disfarçam de algo que não são. Tem gente que fala tudo que você quer ouvir, só para conseguir o que quer. E alguns que estão aqui me ouvindo já caíram nessa armadilha. Continuam ajudando quem já provou que não merece confiança. Continuam dando para quem nunca falou a verdade. A pessoa pega mentira e logo vem com outra desculpa, outra história, outra manipulação. Deixa eu te dizer então algo com toda clareza. Se alguém precisou te manipular para conseguir sua ajuda, essa pessoa não merecia a sua ajuda. Se ela distorceu os fatos, te pressionou, te fez sentir culpa ou te enganou para arrancar algo de você, é hora de recuar e deixar essa pessoa ir. O sétimo tipo de pessoa que você não deve ajudar: aqueles que se negam a se arrepender. Há uma grande diferença entre alguém que luta contra o pecado e alguém que se recusa a se arrepender. Tem diferença entre quem cai e levanta e quem se acomoda no pecado e se recusa a sair. A Bíblia é bem clara sobre isso. Hebreus 10:26 diz: se continuarmos a pecar deliberadamente depois de receber o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É uma palavra pesada, mas necessária. Cair no pecado é uma coisa, mas permanecer no erro, mesmo depois de conhecer a verdade, é rebelião. A pessoa que se recusa a se arrepender está dizendo com atitude: eu sei o que Deus diz, mas não me importo. E quando você tenta ajudar alguém assim, você não está ajudando, está permitindo que ela continue na rebelião. Se você continuar se metendo no processo de Deus, você vai acabar lutando contra o próprio Deus. Você pode orar, aconselhar, derramar amor, tempo, recursos, mas se ela não quiser abandonar o pecado, tudo isso será em vão. Tem gente que não quer libertação, quer conforto no pecado. Não quer correção, quer aprovação. Não quer transformação, quer pena. Mas ouça isso: você não consegue libertar alguém que ama as próprias correntes. A Bíblia, ela alerta ali em Provérbios 29:1. Aquele que resiste à correção, mesmo depois de muitas advertências, será destruído de repente e sem remédio. Chega um ponto em que a correção não surte mais efeito. E tem gente que não está sofrendo por causa do diabo, está sofrendo por causa do próprio coração endurecido. Deus é cheio de misericórdia, mas Ele também é um Deus de justiça. Ele é paciente, mas não é lento para julgar os que se recusam a se arrepender.
Tem gente que não quer libertação, quer conforto no pecado. Não quer correção, quer aprovação. Não quer transformação, quer pena. Mas ouça isso. Você não consegue libertar alguém que ama as próprias correntes. Tem pessoas me ouvindo aqui que têm ajudado pessoas erradas. Tem derramado tudo o que tem em quem se recusa a mudar. Estão sendo drenados por pessoas que escolheram viver na rebeldia. E hoje Deus está te dizendo, chegou a hora de dar um passo atrás. Chegou a hora de soltar. Chegou a hora de parar de lutar por quem não quer lutar nem por si mesmo. Deus nos chama para sermos generosos, mas também nos chama para ser sábios. E se você tem derramado os seus recursos, seu tempo, sua energia em pessoas preguiçosas, arrogantes, ingratas, perversas, tolas, desonestas e sem arrependimento, está na hora de repensar onde você está semeando. Porque, escute, tem gente lá fora que precisa da sua ajuda. Tem gente que vai valorizar a sua bondade. Tem gente que vai usar com sabedoria o que você oferecer. Tem gente que vai ouvir, aprender e crescer. Mas se você continuar gastando tudo com quem não quer mudar, não vai sobrar nada para quem realmente precisa. Quando você investe nas pessoas certas, você vê crescimento. Quando você planta em solo fértil, você vê frutos. Quando você ajuda quem realmente está pronto para mudar, você testemunha a transformação. Então, seja sábio, tenha discernimento e confie que Deus sabe lidar com aqueles que se recusam a ver. Isso é sabedoria para a vida. Isso é a palavra de Deus. Amém?